Como é bom, queridos irmãos, estarmos mais uma vez juntos, a fim de estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero dizer da minha alegria poder estar junto com os irmãos, estarmos estudando essa porção da Bíblia. E nós gostaríamos de pedir a você, meu amado irmão, juntamente com a sua família, separe esse momento e vamos nos dedicar à leitura, a deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações. Hoje o nosso tema da lição da Escola Bíblica Dominical é sobre marido e esposa. Na nossa revista é marido e mulher. E esse é um assunto que nós já tratamos lá atrás, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Hoje, dando sequência aos estudos da carta de Paulo à igreja em Éfeso, hoje nós estamos no capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 22 ao versículo 23. Eu vou ler alguns versículos, mas você, juntamente com a sua família, leia toda essa parte do final do capítulo 5. A partir do versículo 22 diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo e se entregou por ela. Gostaria de pular alguns versículos e lá no versículo 31 diz assim: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Leia até o versículo 33. Queridos, mais uma vez nós estamos estudando a respeito de qual é a orientação que Deus nos dá quanto aos nossos papéis que devemos exercer dentro de nossas casas. Papéis esses hoje mais especificamente de esposo e de esposa, mas dentro dessa própria passagem da carta de Paulo aos Efésios, nós temos a orientação que Paulo dá à igreja ali em Éfeso, sendo iluminado pelo Espírito Santo, e também nos dá nos dias de hoje a orientação de quais os nossos papéis, os nossos deveres, os nossos direitos também, mas os nossos deveres, no papel de exercer papel de esposo, papel de esposa, papel de filhos. E nós podemos ver na lição de hoje que o autor da nossa lição, ele fala sobre quando Deus ali, a palavra de Deus fala sobre a vida conjugal, fala sobre o casamento, fala sobre o lar, essa figura, essa relação entre esposo e esposa, marido e mulher, passa por uma questão de autoridade e submissão. E já falamos sobre esse assunto na carta aos Colossenses. E aí a gente fica pensando aqui. Tentem pensar comigo, meus amados irmãos, imaginar o que poderia acontecer numa situação onde numa família não tivesse uma autoridade. Deus não colocasse como uma figura ali dentro de casa como a autoridade. Como é que poderia essa família caminhar? O que aconteceria com esta família? Pensem um pouco mais. Como seriam os filhos se crescessem sem autoridade, nenhuma figura de autoridade dentro do lar? É possível que você esteja pensando, Esses filhos seriam mal educados, desrespeitosos, seriam mal criados, rebeldes, enfim. E a gente tem observado quantos filhos hoje, nos dias de hoje, agindo assim. De repente é para pensarmos. Será que a figura de autoridade já está presente dentro de casa? Então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele coloca dentro de casa alguns papéis que precisam ser exercidos. Obviamente, se eu tenho a figura da autoridade, eu tenho aquele outro lado que terá o dever da submissão.
né? Então, Deus coloca, e aqui na carta de Paulo, Paulo deixa bem claro que a autoridade deve ser exercida pela figura do marido. O marido é a cabeça da mulher. Cabe a ele o sacerdócio de uma casa. Cabe ao marido, perante seus filhos e perante a esposa, ser o papel da autoridade, né? Obviamente que, se tratando da relação de pais e filhos, ambos, pai e mãe, são autoridades perante o filho. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando agora no papel de nós como esposas, papel de mãe. Papel de mãe, eu preciso ser autoridade perante meus filhos. Mas no papel de esposa, qual é o conselho que Paulo coloca aqui no versículo 22? Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido. E mais uma vez eu repito aqui, já falei isso nas lições passadas, submissão aqui não é sinônimo de inferioridade. Submissão aqui não é sinônimo de omissão. Pelo contrário, ambos precisam caminhar juntos, porque senão isso traz desajuste dentro de casa. Isso traz dificuldade na relação com os filhos, né? Mas o papel da mulher é de submissão. E como eu disse nas lições passadas, isso é algo divino, isso é uma ordem divina. Aqui diz assim, olha, versículo 24, mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, né? E a igreja deve estar submissa e sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissa ao marido, né? Submissa ao marido. Vamos um pouquinho mais devagar, né, com todo esse contexto aí. Eu sei que essa questão de submissão nos dias de hoje, na sociedade que vivemos, traz uma certa dificuldade para algumas mulheres, né? Mas a gente pensa que isso é lá fora, mas dentro das nossas igrejas também nós temos isso, né? A mulher na condição de se empoderar-se. E vejam só, minha palavra aqui não quer dizer que nós, mulheres, não devemos lutar pelo nosso espaço, não devemos nos profissionalizar, buscarmos uma certa autonomia, né? Porque isso tudo vai ajudar dentro de casa. Okay? E eu preciso saber me posicionar. Entretanto, quando a palavra de Deus nos fala sobre submissão aqui, está dizendo que eu, como no papel de esposa, eu preciso ser submissa ao meu esposo. E numa hora de uma decisão em que nós cheguemos a um acordo, numa situação em que, né, uma palavra de autoridade precisa ser determinada ali, que seja a do esposo. É necessário que seja dele. E aí a gente pergunta, de onde vem essa autoridade? Né? Então a gente vê que dentro de casa precisa ter a figura da autoridade. Mas de onde vem essa autoridade? Essa autoridade ela é recebida do próprio Senhor, do Senhor, né? O autor da nossa revista, ele fala isso. Essa autoridade vem do próprio Deus. Deus dá essa autoridade ao homem. Entretanto, como a autoridade deve ser exercida? Aí é que está a questão, né? Quando a gente pensa no autoritarismo, eu estou falando de autoridades, queridos, eu não estou falando de autoritarismo, é muito diferente. Para eu exercer um papel de autoridade, seja lá no meu trabalho, seja dentro da minha casa, seja nas minhas relações, não é autoritarismo. Não é. Infelizmente, muitos maridos também interpretam a autoridade como autoritarismo. Então a ordem vem de cima para baixo, quem está submisso não pode nem se posicionar, né? Tem que se omitir. Autoritarismo demanda para os que estão debaixo desse autoritarismo omissão, mas não é isso que Deus quer. Deus quer autoridade, o papel de autoridade, né? De exemplo. E essa autoridade, ela deve ser exercida como? Com amor, né? E com respeito. Veja que no versículo 23, Paulo fala assim,
Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Um pouquinho mais adiante, versículo 25, né? Maridos, cada um de vós ame a sua mulher. Então, como devo exercer esposo, né, o marido, como deve ser exercida essa sua autoridade? Com amor. E eu já falei em outras lições que esse amor aqui não é o amor eros, simplesmente, na relação de esposo e esposa. Né? O amor eros é algo natural no homem, né, que está numa condição de uma vida saudável, biologicamente saudável. Então, o amor eros não era isso que Paulo está falando aqui. Quando Paulo faz o comparativo com Cristo que amou a sua igreja, ele está falando de um amor ágape, um amor que vai sacrificar por ela, né? Porque é assim que é o amor de Jesus por nós, é o amor ágape. Assim que é o amor de Deus para conosco, um amor ágape. O amor de Deus para conosco foi de sacrifício, entregou seu próprio filho. Né? O amor de Jesus para conosco, para as vidas perdidas no pecado, distante de Deus, é um amor sacrificial de Jesus. Jesus se entregou na cruz para morrer em meu lugar e seu lugar. E é esse tipo de amor que Paulo está falando aqui, que a autoridade do marido sobre a esposa e sobre toda a casa e sobre todos os filhos tem que ser amando. Um amor ágape, um amor sacrificial, um amor colocando a própria vida dele ali naquela relação. Né? Então ele fala aqui, maridos, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Né? É interessante porque cabe aqui mais uma vez perguntar, né, a nós, esposas, a filhos, que estão debaixo dessa autoridade do marido, concedida pelo próprio Senhor, mas uma autoridade exercida com amor, né, para com os seus. A pergunta fica, até onde as esposas, os filhos, né, devem obedecer essa autoridade? E aí volta a falar, até onde não for até onde for de acordo com a vontade de Deus, né? Até onde não for ordenado que Deus proíbe e não for proibido, né, o que Deus ordena nas nossas vidas. Então veja, é interessante isso. Lá na carta aos Romanos, capítulo 13, vejam aí, queridos irmãos, Romanos 13, versículo 12, olha que versículo maravilhoso. Romanos, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2, diz assim, a carta que Paulo escreveu à igreja em Roma: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus. Veja, não há autoridade que não venha de Deus. Então, se você questiona que não tem que ter, ninguém tem que exercer um papel de autoridade de cá, você está errado, conta a palavra de Deus. Porque a autoridade deixada por Deus para o marido, isso veio do próprio Deus. E aí, a palavra de Deus aqui em Romanos está dizendo que não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Veja o versículo 2 da carta aos Romanos, capítulo 13, verso 2. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação para si mesmo. Então, não cabe à esposa rejeitar, né, a autoridade do esposo. Quanto, obviamente, que tudo que ele está ali, ele tem que exercer isso sob a sabedoria de Deus, com amor, respeitando essa esposa, respeitando os seus filhos,
Passou disso, obviamente, que essa submissão ela fica difícil de acontecer, né? E não é por aí que Deus está nos orientando. Eu quero colocar mais uma questão, queridos, que a questão do casamento é um dos primeiros tópicos a serem discutidos na Bíblia, né? Desde o primeiro casal, Adão e Eva, ali, né? E a Bíblia ela menciona desde o Velho Testamento ao Novo Testamento essa questão de viver em família, essa questão dos papéis que devemos exercer no contexto familiar, né? Essa questão do casamento, né? Que é um plano divino para as nossas vidas, né? E assim, os propósitos do casamento, o papel do marido e esposa, a importância do sexo, tudo isso, né? A missão dos pais, são tudo discutidos na Bíblia. Nós temos argumento para tudo isso, né? Para tudo isso. O que a Bíblia diz sobre os problemas do casamento? O que a Bíblia diz sobre os problemas do casamento? Sobre os problemas, quase nada. É interessante, né? A gente vai encontrar falando algumas coisas, dando a entender, né? E mesmo lá no Velho Testamento, quando a palavra de Deus vai falar sobre os problemas que podem se culminar a um divórcio, quando chega no Novo Testamento, nós temos Jesus, porque o Novo Testamento fala de forma mais detalhada essa relação dentro de casa, essa vida do casal, né, o casamento propriamente, a questão do divórcio. No Novo Testamento nós temos muito mais detalhada essa situação. O próprio Senhor Jesus fala sobre a questão do divórcio, nós temos ali Paulo falando sobre a questão do divórcio, né? Então, agora, a Bíblia ela faz várias menções a respeito dessa relação conjugal, né? Dessa relação com o outro, essa relação interpessoal com todos dentro de casa, né? Por exemplo, lá em Provérbios, se os irmãos estão lembrados, vai falar que o quão é difícil você conviver com uma mulher rixosa, uma mulher que reclama tudo, né? E interessante que em Provérbios faz uma comparativo que viver com uma mulher assim, que é rixosa, uma mulher que fica o tempo todo reclamando de tudo, é semelhante a uma gota d'água que fica pingando, 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 né? Os irmãos lembram dessa passagem? Então, nós temos essa situação. Nós temos que, a gente fala, né, o gotejar da chuva, né? Tá pingando toda hora. Nós temos situações de famílias, exemplos de família, né, na relação marido e esposa, que, de certa forma, foram momentos difíceis que eles passaram. Veja a história de Abraão e Sara ao entrar no Egito. Abraão pede algo a Sara, né? Para ela fazer, diga que você é minha irmã. É uma situação que traz um certo desconforto ali para o casal, né? E com certeza trouxe algumas dificuldades. Nós temos a história de Ló, né? A mulher vindo a Ló, né? E agindo diferentemente de Ló. Nós temos o próprio Jó, né? Jó, outro personagem, Jó, né? Quando Jó está naquela situação de enfermidade, perdeu tudo, e a sua mulher começa a questionar, a brigar ali com ele. Então, a Bíblia ela relata várias situações dentro de casa e que nós podemos aprender com todas elas, como foi o agir de um, como foi o agir do outro. E nós percebemos que quando um dos dois ali busca a direção de Deus, busca a presença do Espírito Santo agir, o desfecho daquela situação conflitante é muito positivo. Há um crescimento para ambos. Então, não podemos pensar aqui que numa vida a dois não possa haver a dificuldade. Eu quero só dizer o seguinte, que muitas vezes as origens dos problemas conjugais não está somente no exercício dos papéis, que a Bíblia deixa muito claro qual deve ser o papel de cada um, né? Nós estamos falando aqui que o marido tem que exercer o papel de autoridade.
Mas veja o quão é difícil para aquele homem que é mais flexível, que já vem com uma personalidade de submissão, que não tem em si essa tendência para liderança, como é difícil para ele. Então é necessário você, esposa, que casou com o marido, que seja um pouco mais, né, com a voz não seja tão ativa assim, ele sinta-se bem sendo dirigido do que dirigir, você, esposa, o ajude, porque ele precisa ser o sacerdócio. Principalmente se você, esposa e esposo, vocês, casal, têm filhos. Porque o problema todo está nessa questão da figura dos filhos. Os filhos estão vendo quem é a autoridade dessa casa. E se os filhos estão sendo ensinados no caminho do Senhor, e ele percebe que o seu pai, o esposo ali não está exercendo essa autoridade, isso deixa a desejar. Vejam só os exemplos que nós temos na Bíblia do pai que não exerceu autoridade sobre os filhos, autoridade em casa. O exemplo de Davi. Se os irmãos forem lá em 1 Reis, primeiro capítulo do livro de Reis, nós vamos ver uma história ali, Davi, rei de Israel, mas já na sua idade super avançada, já passando o cajado do seu reinado, né, para o seu herdeiro, estava prometido quem? Salomão, seu filho. Entretanto, quando Davi então se coloca na condição, eu vou transferir meu reinado para o meu filho, quem é que se levanta nesse capítulo primeiro? Um dos seus filhos, filho chamado Adonias. Adonias, sabendo que o seu pai ia transferir o seu reinado, ia deixar o seu reinado, porque já estava muito velho, Adonias bate no peito e diz assim, eu reinarei. Ele estava se achando na condição de reinar. Por quê? Veja lá, 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, diz assim, Davi, seu pai, não fala que é Davi, é seu pai, mas é Davi, né? Seu pai jamais o havia contrariado. Davi nunca exerceu autoridade com seus filhos, nunca exerceu autoridade, apesar de ser um rei que exercia autoridade frente ao povo de Israel. Mas na sua família, Davi não exerceu a sua autoridade. Deixou seus filhos fazerem o que queriam. Um pouco nós tivemos Davi ali aconselhando Salomão, mas dos demais não tiveram. Tanto é que Adonias vai, bate no peito e diz, eu serei o rei. E aí nós sabemos da situação que aconteceu com essa família, né? Quando Salomão toma conhecimento que Adonias quer se tornar rei, né, no lugar dele, a confusão que acontece ao ponto de Salomão tirar a vida do seu irmão Adonias. Então, querido marido, esposo, Deus lhe deu uma responsabilidade muito grande. Cabe a você, marido, exercer a autoridade. Agora, cabe a nós, esposas, sermos submissas, entendermos qual é a posição que o marido tem que ter, né? E volto a repetir, submissão não é inferioridade, submissão não é omissão. Pelo contrário, você tem que se posicionar, você tem que conversar no diálogo. Então veja só, uma das coisas que eu observo, que é a origem de muitos problemas conjugais, está no início desse casamento. Está na formação desse lar. Por quê? Veja o que diz em Gênesis 2, 24. Gênesis 2, lá no início da palavra de Deus, Gênesis 2, 24 diz assim, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e eles serão uma só carne. Agora aqui na carta de Efésios, aqui em Efésios, capítulo 5, nesse trecho onde Paulo está aconselhando os deveres do lar, no versículo 31, Paulo relembra isso. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Queridos, os grandes problemas, as origens dos problemas conjugais, muitas vezes está nesse início,
nesse início. Eu tenho compartilhado com muitas famílias, com muitos casais. E se você for buscar lá no início, como é que foi formado esse lar? Como é que foi formada essa união? Não foi a base bíblica, a base de tudo. Veja, o versículo tem esse versículo aqui: deixai o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e tornar-se-á dois, uma só carne. Nós temos 3 verbos nesse versículo: deixar, unir e tornar-se. Tornar. Deixar envolve aqui, queridos, a separação dos pais. Implica numa união legal, judicialmente legal. Unir com uma pessoa onde, perante as leis dos homens, está tudo correto. Porque é assim que Deus nos ensina. Então, jovem, você que conhece a palavra de Deus, haja uma união legal, judicialmente legal. Não é eu pegar minha malinha e conhecer alguém, já vou, viver com essa pessoa. Isso é errado, não está conforme a palavra de Deus. E é separar também de pais. Separar de pais aqui, queridos, é separar financeiramente. Eu tenho que deixar pai e mãe, eu, esposa, e o meu marido. Quando nós nos unimos, nós temos que deixar pai e mãe. Ou seja, financeiramente, eu tenho que ter condições, eu e meu esposo, de mantermos a nossa casa. Principalmente o marido. Veja, o homem, deixar o homem, pai e mãe. Vai deixar financeiramente falando, vai deixar, se possível, e lute para isso, geograficamente falando, Não é viver dentro da casa dos pais com a sua esposa. A gente sabe que existem muitas situações difíceis, Mas, se possível, por isso que eu sempre falo, jovem, não corra para um casamento. Prepare o seu ambiente, prepare as condições, para você poder oferecer o melhor, sair de casa geograficamente, ter o seu espaço com a sua esposa e vice-versa. Então, a primeira coisa que tem que pensar é deixar pai e mãe aqui. O outro verbo é unir-se. Unir tem origem aqui a um termo que hebraico, Hebraico significa aderir. O casal vai se aderir, o casal vai se juntar num só corpo. É como se fosse uma folha de papel, Como se fosse uma folha de papel colada. Descobre uma folha de papel que está colada, tenta separar, vai rasgar. Mas a união de um casal tem que ser assim, E aqui a palavra de Deus diz: unir-se-á a uma só, veja, a sua mulher, A sua mulher. E aqui é de forma ideal, O casal dedicar-se a amar, unir-se, a permanecer fiel um com o outro. Isso é importante. E em terceiro verbo aqui, tornar-se uma só carne. Envolve a questão do sexo, Que vai além do sexo, Além de você compartilhar os corpos juntos, Vai além de compartilhar bens materiais. Tornar-se uma só carne aqui é o casal passar a ter o mesmo pensamento, os mesmos planos, os mesmos objetivos, viver as mesmas emoções, as mesmas alegrias, os mesmos sofrimentos. Queridos, o casal hoje está difícil porque cada um está voltando para si. E eu quero, aproveitando esse estudo, pensar numa outra coisa também, numa outra questão. O que tem levado muitos casais a ter problemas sérios, além de não exercer os papéis, como a Bíblia nos orienta, além de iniciar muitas vezes
um matrimônio, uma vida a dois, de forma totalmente errada. Totalmente errada. Né? Sem preparo, sem pensar qual é a consequência daquilo tudo. Existem outros fatores também que estão presentes nessa relação do casal. Vou só citar porque nós não temos tempo de falar tantas coisas, mas, por exemplo, às vezes há uma comunicação defeituosa entre o casal. Né? A comunicação, até mesmo nessa relação de autoridade e submissão, a comunicação pode ficar defeituosa. A mulher hoje, na condição de empoderar-se, né? Muitas de nós, e eu me coloco até muitas vezes nessa situação, né? Que temos um espírito de liderança, né? Nós temos que nos policiar, porque às vezes a forma como nós falamos, como nós colocamos, a comunicação se torna cheia de ruídos, de bloqueios, né? E Deus não quer isso. Deus quer uma comunicação do casal, né? Uma comunicação que seja clara, direta, né? Mas com amor, né? Com respeito. Essa comunicação, observe como está a sua comunicação, você, esposo e esposa. Né? Uma outra situação que a gente pode levantar aqui, que tem afetado muito a vida do casal nessa relação de marido e esposa, são atitudes que eu chamo de atitudes egocêntricas. Defensivas. E aí, além do mais, defensivas. O que é egocentrismo? Ego, eu mesmo. Centro, eu sou o centro. Então, eu como esposa tenho uma atitude de egocentrismo. Eu penso nos meus interesses, eu penso no que eu quero, eu penso no que me faz mais feliz, está tudo errado. Acabe com essas atitudes egocêntricas defensivas. Se cada um, como que vai haver uma união, né, tornar-se uma única carne, se um dos dois ou ambos estão tendo atitudes egocêntricas defensivas? Cada um olhando para o seu próprio umbigo, né, como dizem aí muitas vezes. Então, elimine isso. Para pensar, será que eu estou pensando mais em mim do que nele? Né? Se isso estiver acontecendo, com certeza isso vai provocar muita tensão na vida do casal. Uma outra questão são algumas tensões interpessoais. Quais seriam as tensões interpessoais? Tensões interpessoais que envolvem a questão do sexo. Sim, a questão do sexo. A maior parte dos casais tem problemas sexuais de tempo em tempos. E não necessariamente, alguns até podem apresentar constantemente problema na área da sexualidade. Mas na maioria dos casais, de tempo em tempo, pode haver algumas dificuldades nessa área da sexualidade. Por quê? Porque nós estamos mudando, o nosso organismo muda, nós passamos por fases. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, isso pode trazer tensão interpessoal no casal? Pode. Essa questão da sexualidade, essa questão dos papéis a serem exercidos. Os papéis estão trocados em muitas famílias. Quantas famílias é a mulher que é a cabeça? É a mulher que faz as tomadas de decisões? É a mulher que mantém a casa, provê tudo? Não estou dizendo que ela não vá prover. Eu não estou dizendo que em determinada situação o homem está numa condição de desemprego e a mulher que está provendo. Não é isso. Eu estou dizendo quando os papéis são definitivamente trocados. O casal precisa caminhar junto. Então nós vivemos realmente numa época em que tanta coisa oscila. O marido precisa saber que ele pode contar com a esposa também ajudar nessa provisão. Mas, quando é a mulher que faz tudo, ela é autoridade, ela é tomada de decisão, isso então é um perigo para os filhos. Então, troca de papéis, às vezes é tensão interpessoal na questão religiosa, não é? Nós não estamos falando dessa questão religiosa. Aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que não, até conhece, mas não vive, aquele que é crente em Cristo Jesus, aquele que ainda não se converteu, quantas tensões interpessoais. Mas se você é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus,
seja na condição de marido ou seja na condição de esposa, você vai buscar o agir do Espírito Santo, na orientação, na palavra de Deus, qual é o conselho que Deus me dá para lidar com essa situação, para não ter mais tensão interpessoal entre nós, né? E também às vezes existem valores diferentes, né? O que é mais importante na sua vida? O objetivo aqui é que o casal tenha o mesmo pensamento. Quais são as prioridades para nós casais? O que é mais importante para as nossas vidas? Mas às vezes, essa questão de valores é muito específica. E um dos dois lados tem algo que ele dá mais valor do que o outro, né? E assim por diante. Queridos, vejam só. Deus, através do apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui, né? Ele dá o padrão do papel do pai, do marido e da esposa, né? E nós temos os conselhos na palavra de Deus. Nós temos os conselhos na palavra de Deus. A nossa lição, ela é enorme, né? Quanto a isso. Mas, de tempo em tempo, Paulo, em suas cartas, ele falando sobre as práticas do estilo de vida do crente, sempre ele vai esbarrando nessa questão do lar, da família. Tal a importância de um lar na presença do Senhor. Então, o nosso desejo, queridos, é que você, marido, você, esposa, nós, na condição de esposo e esposa, nós possamos estar aprendendo baseado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos norteia, querido. Não adianta ficar buscando psicólogos, médicos, simplesmente, e não ter a base na sua vida familiar, a palavra de Deus. Você tem que ter como base a palavra de Deus. Tudo demais vai ajudar. Vem ajudar. Eu garanto que nos aconselhamentos pastorais, e os pastores que me ouvem aqui sabem perfeitamente disso. A gente vê que a luta maior da família e da relação conjugal é, acima de tudo, espiritual. Dão brechas para o inimigo estar ali atuando. E o casal não tem buscado na palavra de Deus, na sua comunhão, na oração, se fortalecer e viver aquilo que o próprio Senhor nos ensina. O próprio Senhor nos orienta. Se buscarmos viver na íntegra os conselhos da palavra de Deus, com certeza nossa família estará sendo construída, nossa vida conjugal. E eu volto a falar aqui, quer ter filhos sadios? Invista em você e no seu esposo e vice-versa. Invista no casal. Casal sadio. Sadio. Ele já tem aí 90% de saúde na vida dos seus filhos. Garanto para vocês. Quando os filhos emocionalmente não estão sadios, você pode observar que o casal tem mais de 50% de chances de não estar bem. Ou em alguma coisa ali que não está batendo, né? Então, se nós estivermos buscando os conselhos na palavra de Deus, qual deve ser o nosso papel? E se estivermos procurando exercê-lo conforme a palavra de Deus, tenho certeza, queridos ouvintes, que a nossa casa estará sendo construída na rocha e não na areia, né? E não na areia, construída na rocha. Vem as tempestades,
vem as dificuldades, vem tudo, mas eu tenho a orientação de Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus para me orientar, para dizer o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer também, né? E superar aquele momento tempestuoso dentro da minha casa e crescer a partir daquilo ali, na minha vida espiritual e na minha vida conjugal, na minha vida familiar. Que Deus possa estar completando no coração de todos, né, aquilo que lhe falta. Leia os conselhos de Paulo, leia a palavra de Deus, para que você tenha o melhor resultado possível junto com a sua família. Esse é o nosso desejo. Que Deus lhe possa abençoar. Amém.